Olá, bom dia a todos. É uma honra estar aqui e a gente vai começar a sessão de imagem do diagnóstico da endometriose. A gente vai ter a apresentação do Dr. Carlos Trípia, do Leandro Acardo de Matos e da doutora Renata Coelho. A gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico dessa doença tão enigmática e que leva a tanta dor a tantas mulheres. Vamos começar? Pessoal, em primeiro lugar, é um prazer realmente estar aqui com essas feras aí. Tenho uma admiração tremenda, Catiana, Patrick, essa turma toda. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente vê no dia a dia aí. Então, por que é tão difícil fazer o diagnóstico da endometriose? Bom, existe uma série de artigos na literatura mostrando e tentando explicar o porquê é tão difícil. Eu trouxe alguns só como título: o emaranhado de motivos para o atraso no diagnóstico da endometriose em mulheres com dor pélvica crônica. O sofrimento vai acabar? Isso lá em 2006. Um artigo aqui nosso, nacional, do professor Maurício, doutor Arruda, doutor Carlos Petra, demonstrando que aquela menina jovem, adolescente, leva-se mais tempo realmente. Isso já é conhecido na literatura mundial. Então, chega a ter um delay de 12 anos. Aquelas meninas acima de 30 anos ou que estão tentando a fertilidade acabam levando um período menor de tempo. Por quê? Porque ela está atrás de um objetivo, a fertilidade, e acaba procurando mais precocemente o especialista e assim por diante. Então, alguns motivos levam isso, aquela menina adolescente, a ter uma dificuldade no seu diagnóstico inicial. Então, o primeiro fator é o fator familiar. Então, ela começa a sua menstruaçãozinha e a família olha e fala: não, mas aquilo lá, isso é normal. Essa cólica que ela está sofrendo, está sentindo, é normal. Eu também senti, eu como mãe também senti. Então, será que isso está certo? Segundo, leva para o... tem cólica, então vamos levar para o médico. Às vezes vai para o pediatra, porque ela tem 15 anos, acompanhou a vida inteira, então não é o especialista. Os exames de imagem, muitas vezes eles não têm achados, porque, como foi falado previamente pelo Dr. Daniel, pelo Dr. Patrick, levam-se alguns anos até a doença trazer achados de imagem. A realização do exame correto, então um ultrassom via abdominal para uma menina adolescente que não teve a sua primeira relaçãozinha, não adianta, é baixa sensibilidade. Então a ressonância magnética seria essa primeira opção. E a ausência do médico especialista. Então, se eu não estou com um médico especialista, o generalista muitas vezes não conhece a doença, ele não vai... imagina que é muito cedo para começar a endometriose. E isso não é realidade, não é o correto. Depois dos 30 anos, o que acontece? O motivo da infertilidade, aquela menina que sofreu anos ou que começou tardiamente os seus sintomas, ela vai tentar ter o seu nenenzinho. E aí, ela não consegue. Então, ela vai direto no especialista da fertilidade. E muitas vezes já é mais esclarecida, já tem um tempo maior de conhecimento do seu corpo e assim por diante. Então, acaba indo no médico. Se for no médico generalista, o que acontece? Vai para o exame transvaginal. O exame transvaginal, feito por um colega que não é especialista, a gente ainda vê muita... exame normal, a gente coloca o transdutor e já vê na hora que a menina tem doença. Então, falha-se muito ainda, a gente tem que melhorar esse exame de rotina. Aí a gente escuta: olha, mas eu fiz esse exame 20 vezes e está normal, e agora o senhor me diz que eu tenho doença. Todos vocês já passaram por isso. A gente tem que melhorar o exame de rotina, sem dúvida nenhuma.
Então, a ausência nos achados de exame de imagem não é igual a menina não ter endometriose. E é por aí. Então, eu trouxe esse artigo aqui, eu sei que não quero mostrar nada disso, não quero explicar o fundo desse artigo, mas esse artigo nos mostra que, na adolescente, a forma que predomina da doença é a forma peritoneal e a forma ovariana, a forma superficial. Então, muitas vezes, a gente não tem achados de imagem, e como falado previamente, a doença é progressiva. Os anos de dano e reparo daquele tecido pelos processos inflamatórios que levam daí a doença profunda e na fase adulta, onde a gente começa a ter. Não, obviamente que eu tenho pacientes de 14, 15 anos com endometriose profunda e acometimento intestinal, mas a grande maioria delas não. A grande maioria delas tem sintomas importantes da endometriose e os seus achados são normais no método de imagem. Aqui, o mais importante é o médico radiologista parar o exame ou finalizar o exame e perder um bom tempo explicando para o paciente e para os familiares que o exame não é igual a não ter a doença. O exame normal só mostra que ela ainda não tem a forma mais forte da doença. Quanto menor é a lesão, então a doença superficial, quanto menor a lesão, o método de imagem tem menor sensibilidade para a detecção dessa lesão. Então é importante nos nossos relatórios, e principalmente importante a orientação ao paciente que o exame normal não exclui o diagnóstico da endometriose. Bom, esse é o primeiro passo. Quanto ao método de imagem, o que pode dificultar e facilitar o diagnóstico da endometriose? Primeiro, a escolha do exame correto. Por exemplo, a menina chega no pronto-socorro, dor pélvica, o colega pede uma tomografia, nós não vamos ver as lesões. Ou se visualizarmos, elas não são específicas para a doença. Então, o método de imagem correto é o ultrassom transvaginal com o preparo intestinal e a ressonância magnética. Segundo, o profissional que realiza o exame, ele deve ser especialista naquela patologia e com uma boa curva de aprendizado. Por que com uma boa curva de aprendizado? Porque não adianta fazer 200 vezes o mesmo exame e não conhecer a doença. Então, ele tem que ter a curva de aprendizado do conhecimento da doença. Terceiro, ter um bom equipamento de imagem, com uma realização de uma técnica adequada. Quarto, dificuldades que possam surgir durante o exame. Então, às vezes, a gente vai fazer o examezinho transvaginal, a paciente tem dificuldade e muita dor na penetração, ela intolera a penetração do transdutor, e assim por diante. Sente muita dor durante o exame, então a gente tenta acalmar, tenta mostrar, tenta não forçar, né? Então, isso é muito importante. A gente, na medicina, está muito frequente a gente ter diagnósticos diferenciais que simulam patologias. E endometriose não é diferente. Ao longo dos anos, a gente tem inúmeros casos de pacientes que vêm com diagnóstico de endometriose e eram neoplasias. A gente tem a transformação neoplásica da endometriose, que é rara de acontecer, mas a gente, ao longo dos anos, o N grande, a gente acaba nós acabamos nos deparando, e assim por diante. E, por último, saber aquilo que o cirurgião precisa saber, aquilo que o cirurgião depende do exame de imagem. Então, emitir um relatório detalhado daquilo que muda a conduta do tratamento clínico e cirúrgico. Isso é fundamental. Então, como a gente já falou, os métodos de imagem é o ultrassom com preparo intestinal e a ressonância magnética. Claro que nós temos outros métodos que podem nos ajudar e podem contribuir quando há uma dificuldade nesse diagnóstico.
Os métodos de imagem vão auxiliar, além do diagnóstico clínico, aquela suspeita clínica, muitas vezes nós conseguimos confirmar por métodos de imagem. Segundo, um planejamento do que será feito e o segmento daquela doença. Então, o radiologista, o médico, o ecografista, tem que saber aquilo que vai falar, tem que saber aquilo que vai procurar, ele tem que saber que se encontrou um endometrioma, o exame não acabou por ali. Então, isso é importante. Não adianta eu ter um equipamento de imagem onde eu não consigo ver a doença. Eu tenho que ter um equipamento de imagem bom. Eu tenho que usar a técnica correta. Cada um tem o seu preparo, os colegas. Mas eu tenho que conseguir visualizar as estruturas que eu preciso visualizar. Porque senão a gente deixa passar diagnóstico. A gente deixa passar lesão. E isso vai haver um delay no diagnóstico, como a gente estava conversando, atrapalhando. Então, é até um artigo que a gente publicou, encabeçado pelo professor William Kondo, que muitas vezes lá atrás, esse artigo de 2012, recebíamos ultrassons descrevendo endometrioma. E acabou por aí. O diagnóstico do endometrioma é o início do exame. A gente tem um índice, como o Dr. Patrick falou, um índice muito grande de pacientes que, quando descobrimos endometriomas, nós notamos a presença da doença profunda nos métodos de imagem. E com uma frequência alta, a infiltração intestinal dessas pacientes. Então, o radiologista tem que conhecer a doença. Ele tem que saber as artimanhas. Eu tenho que saber que aquela paciente tem lesão intestinal, aumenta a chance de lesão da fossa ilíaca direita. Eu tenho que saber que a menina tem dor no ombro no período menstrual, tem chance de lesão no diafragma, espaço subfrênico. Eu tenho que saber que aquelas lesões que são laterais, ela pode estar comprometendo o ureter, e assim por diante. Então, o conhecimento é fundamental dos achados de imagem. Esse quando eu não vejo um endometrioma, eu começo a imaginar se aquilo realmente... quando eu vejo endometrioma e não tem doença profunda, eu começo a imaginar se aquilo realmente é endometriose ou se são diagnósticos diferenciais. E aí a gente vai mais a fundo ainda. Então, esses detalhes são importantes no diagnóstico, na realização de um diagnóstico correto. Vejam um exemplo aqui. Existem diagnósticos diferenciais. Eu tenho uma imagem que parece ser um endometrioma, mas eu não tenho doença profunda. Eu já abro o olho. Porque senão, a gente deixa passar um tumor de ovário. E isso é fundamental. O tempo que a gente perde é fundamental. Então, a gente tem que ir a fundo realmente nos métodos de imagem, nos diagnósticos clínicos e nas condutas terapêuticas. É óbvio que eu não vou ficar detalhando, e para finalizar, eu gostaria só de mostrar que o relatório é fundamental ter o conhecimento no seu relatório daquilo que o cirurgião precisa saber. Porque é ali que as condutas, o clínico e o cirurgião, a conduta é tomada a partir, muitas vezes, dos nossos relatórios. Então, a gente tem que saber que aquilo que eu estou descrevendo é importante e que vai mudar a conduta durante uma cirurgia. E escrever de forma detalhada todos os achados que a gente tem durante o exame. Então, pessoal, o tempo é curto e foi um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho disso, um pouquinho dessa patologia que pouco se conhece, que muito se supõe, e dizer que, no final das contas, nós temos que acertar no alvo. O radiologista não pode errar como qualquer outro colega. O radiologista tem que ajudar.
E muitas vezes nós temos que acertar o alvo, mostrar aquilo que a gente está vendo de forma detalhada, porque senão o delay acaba sendo cada vez maior. Então, no dia a dia, nós temos inúmeras pacientes que chegam para nós e falam: doutor Carlos, mas eu fiz muitos exames, eu sofri de cólica lá no passado, desde a primeira menstruação, e só agora eu fui fazer o diagnóstico quando eu estou tentando ter o meu nenenzinho. Então, isso realmente acontece, e isso que nós temos que lutar contra. Então, esse é o trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, onde um evento como esse é fundamental para que possamos trazer o conhecimento a todos os profissionais e aos pacientes de forma organizada. Então, gostaria de agradecer de coração a todos os amigos. Muito obrigado.